A NBA anunciou ontem o nome dos 24 jogadores que vão participar do Jogo das Estrelas. Vocês provavelmente já viram em vários lugares. São 12 jogadores por conferência. No Oeste a gente tem os titulares: Stephen Curry, Luka Doncic, Shea, Nikola Jokic, Victor Wembanyama, e os reservas: Deni Avdija, Devin Booker, Kevin Durant, Anthony Edwards, Chet Holmgren, LeBron James e Jamal Murray. No lado do Leste a gente tem o Antetokounmpo, o Jaylen Brown, Jalen Brunson, Cade Cunningham e Tyrese Maxey. Esses são os titulares. E para reservas a gente tem o Scottie Barnes, o Jalen Duren, Jalen Johnson, Donovan Mitchell, Norman Powell, Pascal Siakam e o Towns lá do Knicks. Eu sei que todo ano é a mesma coisa, nunca ninguém tá 100% feliz com essa lista, sempre tem nomes que acabam ficando de fora. Esse ano, alguns nomes bem notáveis ficaram de fora dessa lista, né, de 24 nomes. Talvez o maior deles seja o Kawhi Leonard, que está tendo uma baita temporada. Se eu não me engano, são 27 pontos de média, o que é a melhor marca dele na carreira inteira. Super eficiente também. O Clippers, é verdade, não teve um bom início de temporada, mas vem jogando muito bem nesse último mês e meio. Outros nomes também, como o Michael Porter Jr. lá do Nets também, não foi selecionado, está fazendo um ótimo ano lá pelo Nets. O Joel Embiid também é outro cara que finalmente conseguiu ficar saudável, tá jogando, e quando ele joga, ele tá entregando números, tá jogando bastante minutos e, enfim, poderia estar nessa lista. Eu vou analisar nome por nome aqui, não necessariamente muito a fundo cada nome, mas principalmente os mais interessantes para mim. Antes de eu fazer isso, eu quero te convidar para deixar o like aqui no vídeo, que me ajuda bastante. Se inscreve aqui no NBA com o Pedro também, que cada vez mais eu vou postar vídeos por aqui. Então vamos lá, algumas coisas que a gente precisa entender. Esse All-Star vai ser um pouco diferente, né? A gente vai ter 3 times, na realidade, não vai ser leste contra oeste, como geralmente é. Dessa vez a gente vai ter 3 times, um time Estados Unidos 1 e o Estados Unidos 2, e um time mundo, né? Que cada time vai ter 8 participantes, 8 jogadores, e cada time vai jogar um contra o outro uma vez. Enfim, as regras são meio complicadas até um pouco demais. Isso não é uma boa coisa quando você precisa explicar muito a regra de um jogo das estrelas. Você sabe que o jogo não está indo para o lugar certo, mas enfim, é um formato onde 3 times vão jogar um contra o outro e vai sair um campeão. O time mundo, obviamente, segundo essa lista, já vai ter o Shai Gilgeous, Nikola Jokic, o Wembanyama, Luka, o Deni Avdija, quem mais? O Jamal Murray, que é canadense. Tem o Antetokounmpo também. Pascal Siakam, 8 jogadores. Porém, o Giannis Antetokounmpo tá machucado aqui. Ele não vai jogar esse jogo. Ele vai continuar sendo um All-Star nessa temporada, mas ele não vai jogar. O que provavelmente vai fazer a NBA selecionar um outro jogador para substituir ele. A gente ainda não tem necessariamente qual é a política da NBA em relação a essa substituição. Se vai precisar ser da Conferência Leste ou se vai poder ser de qualquer conferência. Se vai ser obrigatoriamente um jogador estrangeiro, né, para completar esse elenco de 8 jogadores estrangeiros. A gente também não sabe se o Towns, por exemplo, vai ser considerado americano ou da República Dominicana. Enfim, várias coisas que a gente ainda não sabe, mas provavelmente a gente vai descobrir daqui até o dia 15 de fevereiro, que é o data desse jogo, né, no domingo. Então vamos lá, o primeiro nome dessa lista que causou algum tipo de debate foi o do LeBron James, mas assim, se a gente analisar friamente, o LeBron James não está sendo um dos 12 melhores jogadores na Conferência Oeste, então teoricamente ele não merecia ser um All-Star. Mas esse evento, esse jogo das estrelas é um evento para a NBA se vender, se mostrar para o mundo. Então meio que não existe ter esse jogo sem o LeBron James. Então independente de... E fora... A questão de ele merecer ou não também é muito... Depende muito da sua perspectiva. Talvez por toda a história do LeBron, ele simplesmente mereça estar lá, porque talvez hoje a NBA é tão popular do jeito que é no ano de 2026, também muito por causa do LeBron. Então, enfim, talvez ele mereça, mesmo não sendo um dos 12 melhores. Outros nomes interessantes foram do Jamal Murray, que foi finalmente selecionado para ser um All-Star. Depois de vários anos ele fazia parte daquela lista dos melhores jogadores a nunca serem selecionados. Ele talvez hoje era o melhor jogador em atividade, né, a nunca ser selecionado para ser um All-Star. Finalmente vai, acho que ele está com média de 25 pontos nessa temporada, jogou muito bem sem o Jokic nesse período que o Jokic ficou de fora por lesão. Então, legal ver o Jamal Murray de volta.
A gente tem o Devin Booker também, que é um nome interessante. Ele tá tendo uma boa temporada, mas não necessariamente a melhor temporada dele. Ele não tá sendo super eficiente. Obviamente o time dele, o Phoenix Suns, está tendo bastante sucesso, e isso obviamente contou bastante pontos para ele. Talvez fosse um desses nomes que, sei lá, o Kawhi faria mais sentido, tá com uma média melhor, tá com melhor eficiência. O time ainda não tá tão bom assim quanto o time do Phoenix Suns, né, o Clippers, mas enfim, acho que é um dos nomes que a gente podia talvez trocar pelo Kawhi. Outra coisa que é bem importante lembrar, porque os titulares eles são definidos por votação do público, dos jornalistas e dos outros jogadores, né? Então eles fazem uma fórmula ali para decidirem, computarem todos esses votos, e por isso que a gente tem os titulares que a gente tem. Agora os reservas, esses 7 reservas de cada conferência, eles são decididos pelos técnicos dos times. E funciona mais ou menos assim: os técnicos vão votar em 7, nos 7 All-Stars deles. Não pode ser ninguém que está no time deles, né? E eles vão enviar esses nomes por ordem, né, do que mais merece, ao, entre aspas, ao que menos merece, ali o sétimo. E essa empresa que recebe esses votos, porque não é a NBA que recebe esses votos, é uma empresa de contabilidade lá dos Estados Unidos que faz todo esse processo e aí envia os resultados para a NBA para garantir, né, que não tem nenhum tipo de fraude ou algo do tipo. O primeiro jogador de cada técnico recebe 7 pontos, o segundo, se não me engano, é 5, depois 4, enfim, tem uma pontuação ali, eles pegam um total e definem esses reservas, né? O que pode ter acontecido, talvez, no caso do Kawhi, né? Uma das minhas teorias é que o Clippers não é bom o suficiente, né? Não, a campanha do Clippers não é boa o suficiente para ter 2 All-Stars, né? Porque a gente sabe que o James Harden também vem jogando muito bem e provavelmente ganhou alguns votos, né? Então pode ser que alguns técnicos ali, pensando talvez, pô, em qual deles do Clippers eu vou votar, alguns votaram no James Harden, outros votaram no Kawhi, e isso fez com que nenhum dos dois tivessem votos o suficiente para serem selecionados entre os 7, né? Pode ter sido alguma coisa. Pode ter sido um dos fatores, né? Outro fator também que eu acho, mas não sei se eu acredito tanto assim, é por toda aquela novela que teve envolvendo o Kawhi Leonard no começo da temporada. Talvez isso pegou um pouco mal com algum dos técnicos e talvez por isso não quiseram votar nele mesmo, ele estar tendo, né, uma temporada de All-Star. Pode ter pesado contra, mas enfim. Talvez ele tem o Sengun também, eu esqueci de falar do Sengun aqui na Conferência Oeste. O Rockets teve o Kevin Durant indo, e acho que é obviamente justo o Kevin Durant. Mas o Sengun também era um outro nome que talvez podia estar lá no lugar do Deni Avdija, ou do Devin Booker, ou até mesmo do Jamal Murray. Não estou falando que deveria, mas era um desses nomes que poderia ter sido selecionado ao invés desses outros. Talvez também o Sengun sofreu do mesmo problema ali do Clippers. Talvez alguns técnicos só queriam escolher um jogador do Rockets e talvez estavam entre Kevin Durant e Sengun. Uns escolheram o Kevin Durant, alguns outros o Sengun, e aí o Sengun não conseguiu os votos o suficiente. Para a Conferência Oeste, eu acho que não tem muito mais coisa. O Lauri Markkanen, como eu falei, do meu Jazão, tá tendo uma temporada digna de All-Star. O Jazz não tá vencendo muito, então às vezes isso impacta bastante a votação, e também é uma competição bem acirrada, né? Vários jogadores, como a gente vem falando aqui, né? O Kawhi ficou de fora, o Lauri Markkanen ficou de fora, então tem bastante gente, o Sengun, bastante gente boa na Conferência Oeste que fica de fora simplesmente porque não existe espaço suficiente para todo mundo. Mas enfim, é isso para a Conferência Oeste. No leste, como eu já falei, vai ter o caso do Giannis Antetokounmpo, que não vai jogar, então vai precisar de um substituto. A gente ainda não sabe quem vai ser, mas se vir da Conferência Leste, abre um bom espaço, abre uma boa chance talvez para o Michael Porter Jr. Eu não sei se ele vai precisar ser um estrangeiro aqui, como eu estava falando antes, mas abre esse espaço para ele com certeza. Para o Joel Embiid também, que daí vai ser até engraçado eles contarem ele como estrangeiro, porque de fato ele nasceu em Camarões, né? Mas jogou as Olimpíadas pelos Estados Unidos, então vai ser interessante esse NBA ter o Joel Embiid como um estrangeiro, né? Como time mundo, mas enfim. Agora, para os reservas ali da Conferência Leste, Scottie Barnes está tendo uma baita temporada, também defensivamente é um dos melhores jogadores da liga, então merece, tá? O Raptors também está indo muito bem, então entre ele e Brandon Ingram, eu prefiro que o Scottie Barnes realmente tivesse essa vaga. O Jalen Duren, eu acho que, obviamente, ele está tendo uma baita temporada,
cresceu bastante, não só fisicamente, mas também como jogador. O Pistons está em primeiro, então isso também faz com que ele receba votos por isso. Talvez se o Pistons estivesse em sétimo na conferência, só ia ter o Cade, muito provavelmente só ia ter o Cade. Então esse tipo de coisa interfere. Jalen Johnson também, uma temporada espetacular, tendo vários triple-doubles, sendo o cara do time, enfim, acho que também não tem muito o que dizer. Donovan Mitchell, mesma coisa. Agora o Norman Powell também foi um outro nome que a galera falou bastante. Como assim o Norman Powell é um All-Star? Eu sei que o reconhecimento de nome talvez não seja necessariamente o mesmo dos outros. Talvez quando a gente está pensando em estrelas, o Norman Powell está lá embaixo, né, no ranking que a gente faz. E não necessariamente ele está tendo uma das 12 melhores temporadas na Conferência Leste, mas o Miami Heat é um time ali que está no bolo ali disputando para entrar no top 6 da Conferência Leste. E o Norman Powell tá tendo uma ótima temporada. Ele tá tendo 23 pontos de média, se não me engano, chutando basicamente 40% nas bolas de 3. Ele provavelmente até talvez tenha perdido alguns votos pro Bam Adebayo, que talvez alguns técnicos votaram no Bam ao invés do Norman Powell. Não diria que ele é insubstituível nessa lista, eu acho que não seria nenhum absurdo se o Norman Powell não tivesse. Eu também não necessariamente me surpreendo, porque ano passado, quando ele estava no Clippers, até teve uma certa campanha pro Norman Powell ser um All-Star, ele estava jogando muito bem. Então, enfim, eu acho que não é necessariamente um cara que muita gente tirando a torcida do Miami queria ver nesse jogo, mas ele está tendo uma temporada decente, muito boa, então acho que não é nenhum absurdo. Agora o Pascal Siakam também em relação a números também está tendo uma baita temporada, acho que são mais de 23 pontos de média, sendo eficiente também. Porém, uma das coisas que a gente vê há bastante tempo na NBA é a questão... Geralmente os técnicos dão bastante importância para o sucesso coletivo também do time. Então, um jogador pode estar tendo 30 pontos de média, mas se o time dele está em último, geralmente esse cara não ia ganhar muitos votos, né? E LaMelo foi um cara que, entre aspas, sofreu muito com isso por muito tempo. Enfim, a gente já viu vários desses casos, né, nos últimos anos. E o Pascal Siakam, de novo, se o Indiana tivesse em quarto, não teria nada o que falar. Mas a questão é que o Indiana está com a pior campanha da Conferência Leste, uma das piores da NBA, se não a pior. Também tem a questão do Towns. O Towns também é outro nome. Ele tá tendo uma temporada decente também, mas tá longe de ser a melhor dele. A eficiência dele caiu bastante. Tem muito, obviamente, a questão do Knicks ser um time que tá lá em cima, tá disputando o topo da conferência, então os técnicos dão importância para isso. Mas, assim, é a questão das vitórias, né? O Michael Porter Jr. acho que dá pra dizer que tá tendo uma temporada melhor do que o Towns em relação a números, em produção e tudo mais, mas foi o Towns que foi selecionado, né? Mesma coisa do Joel Embiid aqui. O Joel Embiid, uma das coisas que eu acho talvez que pesaram pra ele foi a questão do número de jogos. Ele perdeu, né, vários jogos no início da temporada, e, enfim, não joga todos os jogos pelos Sixers. Isso faz, obviamente, um pouco de diferença. Vários jogadores dessa lista aqui já jogaram 40 jogos, então isso realmente é levado em conta, e eu não acho errado ser levado em conta. Então isso pode ter prejudicado a participação do Joel Embiid. Agora, como eu vinha falando antes, o Giannis não vai participar desse jogo, então acho que o Joel Embiid tem uma boa chance de ser selecionado até para completar esse time imundo. Tirando esses nomes, esses pequenos questionamentos, não tem muito o que falar dessa lista. A gente sabe que por muitos anos já o jogo das estrelas da NBA vem caindo bastante de qualidade ou até... eu não digo nem de interesse, porque até se a gente for analisar os números, provavelmente nas redes sociais, talvez nunca foi tão popular. E a NBA tem muitos fãs novos, né? Pessoas descobrindo a NBA recentemente, né? E que provavelmente vão se divertir bastante assistindo esses caras jogar nesse jogo, que é um jogo amistoso, onde ninguém joga sério, defesa não existe, enfim. E talvez para pessoas como eu, ou alguns de vocês também que acompanham há mais tempo, isso já, entre aspas, perdeu um pouco a graça, não faz mais muito sentido, enfim, o evento em si já não tem tanta essa importância. Obviamente que todo mundo gosta de ver o seu jogador favorito ou o jogador do seu time nesse jogo. Eu gosto quando tem um jogador do Jazz, eu me diverti quando vi o Mitchell, o Gobert, o Lauri Markkanen também quando foi legal, é especial.
Mas no fim do dia, o que realmente importa de premiações individuais para jogadores, né, para realmente premiar os jogadores que tiveram as melhores temporadas, seria o All-NBA, que é lá no final da temporada. Então, por exemplo, o LeBron James acho que dificilmente vai ser eleito All-NBA, só se tiver uma reviravolta muito grande pro restante da temporada. E aí provavelmente o Kawhi vai ser um cara que tem boa chance de ser eleito All-NBA se jogar os 65 jogos, né, obviamente. Então, enfim. Eu não sei o que vocês acharam dessa lista, se vocês gostaram, não gostaram, o que vocês acharam estranho. Me digam aqui nos comentários e também não se esqueçam de deixar o like no vídeo, isso me ajuda bastante. Também se inscreve aqui no canal, que também me ajuda bastante. Como eu já venho falando, eu vou cada vez mais postar vídeos por aqui. Então eu conto com o apoio de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!